Bem-vindo à sexta edição da série Estou me mudando para a Ásia. No episódio anterior, visitamos duas casas de esquina no condomínio Botany Parkland, no estado de Melaka. Se você perdeu esse conteúdo, não deixe de assistir. De preferência, comece pelo primeiro episódio. E se você está acompanhando, hoje eu vou te levar ao coração de Kuala Lumpur, onde vou te mostrar nosso novo apartamento localizado no condomínio Aurum Residence. É um complexo do tipo low density, ou seja, de baixa densidade de construção. Na prática, isso significa menos apartamentos por andar, mais espaço de convivência e muito menos vizinhos ao lado, ou seja, mais conforto, silêncio e privacidade. É um condomínio premium, construído pensando na qualidade, não na quantidade, e isso já é visível desde a entrada. Nós escolhemos um apartamento no bloco B, que fica acima das quadras de badminton, da quadra de basquete e da piscina. No térreo do nosso prédio, além de lojas convenientes, haverá também uma sala de ginástica e uma academia, e ao redor do condomínio há uma elegante pista de corrida. Parece luxo? Você deve estar pensando que isso custa milhões mais o rim do seu filho, mas na verdade não é assim. O nosso apartamento de 117 metros quadrados aqui custa menos do que um estúdio de 26 metros quadrados para reformar em Varsóvia. Neste episódio, vou te mostrar não só o nosso futuro apartamento, mas também outros tipos de imóveis disponíveis no novo projeto do mesmo incorporador. E para não ficar chato, vamos passear pela vizinhança, conversar sobre a vida nessa parte da cidade e ver se Kuala Lumpur realmente tem essa magia. Terminamos a parte anterior no momento em que chegamos ao nosso novo condomínio. Então seria apropriado retomar este episódio exatamente do mesmo lugar. Estou indo dar uma olhada para ver se dá para olhar esse bloco de outro ângulo. Ok, então suponho que não seja esse, deve ser o outro do outro lado. Mas do apartamento alugado, devemos conseguir nos orientar melhor sobre o que é o que e observar como está indo todo esse processo de construção. No geral, bom, é legal aqui. É uma localização muito boa, um ótimo lugar, tem escolas por perto, então provavelmente planejamos morar aqui por meio ano na Irlanda. Por isso também é bom poder vir aqui e conferir tudo por conta própria. É verdade que o combustível aqui é super barato e ninguém anda a pé, mas se alguém quiser insistir, dá uns 15 minutos de caminhada do condomínio até uma área chamada Bandar Baru Sri Petaling. É um centro com vários restaurantes, lojas e pontos de serviço. Literalmente, é logo ali adiante e aqui estamos nós, estacionamos. Quanto ao estacionamento, é preciso fazer isso pelo aplicativo Cash and Go e Wallet, algo assim. Aqui, acho que vamos dar uma volta, encontrar algo para comer, e nosso agente disse que vai se encontrar com a gente às 14h30. Então, temos mais ou menos uma hora para arrumar alguma comida com calma. Na verdade, hoje é domingo, então até o estacionamento é gratuito, e a gente ficou pensando nisso. Até perguntei para a moça do restaurante como pagar, ela falou desse aplicativo, mas acho que por ser domingo, não precisa. Esse micro-ônibus, por outro lado, não se importa com nenhum ticket, não liga para isso, então acho que não precisa pagar. Aqui é agradável, não está tão movimentado, o sol finalmente se pôs, então podemos passear. No geral, como vocês provavelmente imaginam, muitas pessoas aqui não fazem nenhum tipo de caminhada. Por que fariam? É que está simplesmente quente demais. Então dá para fazer uma caminhadinha curta quando o sol já se pôs. Mas normalmente durante o dia, qualquer um, até mesmo uma distância de 500 metros, simplesmente thank you, vai de carro. Forcei um pouco a travessia, mas eles têm que aprender a parar, né? A escolha de lugares aqui é tão grande que chega a ser paralisante para mim. Naturalmente, acabamos entrando em um lugar voltado principalmente para os locais. Em média, as pessoas aqui gastam de 1 a 18 zlotys. Parecia pra gente aquelas comidas típicas de mãe. Essa comida asiática toda nem sempre me agrada. Quando se trata de guloseimas, aí já é outra história. Aqui vocês veem algo justamente com ovo, com porco. Já o que eu peguei pra mim foi simplesmente um caldinho de galinha com frango. Como vocês podem ver, tem essa variedade e os preços de cada um. Você anota isso em um papelzinho e é totalmente local, bem asiático mesmo. Em um restaurante europeu, vocês não vão receber ovos frescos para colocar na sua sopa, mas o café é delicioso. As iguarias deles são realmente saborosas, até mesmo as com ovo são deliciosas, e eu experimentei praticamente a maioria delas. Isso é realmente sensacional. Agora pagamos R$ 43,95 pelo que pedimos. Mencionei que, às vezes, é difícil para mim encontrar algo aqui,
Mas vocês precisam saber que a culinária asiática aqui e a culinária asiática que vocês têm em qualquer lugar da Europa são pratos completamente diferentes, são sabores totalmente diferentes, é preparado, servido e pronto para comer de uma maneira totalmente diferente, onde muitas vezes, nesses lugares típicos daqui, vocês mesmos veem como é, né? Aqui, basicamente, os turistas não vêm, raramente entram em lugares, assim, só comem nos hotéis ou realmente em algum McDonald's ou em lugares designados para turistas. E aqui geralmente tem um monte de ossos em tudo isso. Tem que ficar catando. Se você pegar peixe, vai ser meia hora só tirando espinha. Frango, se você pegar frangos, ele só está picado. Com um machadinho grande. E você come isso com... Quer dizer, tem cartilagem, tem ossos. Todos os ossos estão quebrados. Você vai tirando tudo isso. Se vocês são europeus, eu suponho que se estão assistindo isso, provavelmente são... Normalmente a comida já vem pronta para comer, né? Que provavelmente você não vai engasgar, não vai quebrar os dentes, então essa é uma das grandes diferenças. Mas mesmo deixando de lado esse fato de como isso é preparado, que você tem que ficar mexendo e mexendo e mexendo, ainda mais se você estiver comendo com hashes, eu até sei comer com hashes, mas não sou tão expert a ponto de conseguir tirar vários pedaços de carne de alguma coisa usando os hashes. Mas ainda tem a questão do sabor, né? Quando eu peguei esse caldinho... E aqui vou acrescentar que, embora neste momento entre um pouco do meu desabafo amargo, isso foi em grande parte causado pela quantidade excessiva de pimenta branca na sopinha que acabei de comer. Como vocês provavelmente sabem, a pimenta branca é feita de frutos totalmente maduros e fermentados, o que lhe dá esse aroma meio rançoso. Aquele na sopa, porém, estava forte demais para o meu gosto. Ah, não sei. Para mim, ele cheira como uma galinha velha, algo realmente desagradável. Quer dizer, tudo bem, acontece que é algum tipo de tempero, mas fede muito, chega a repelir. Mas eu estava com fome, então precisava comer alguma coisa. Não sei, tudo é fresco, tudo está ok, mas às vezes sinto falta de alguns pratos poloneses. Beleza, mas vamos finalmente voltar ao assunto dos imóveis. Durante muitos meses, analisamos as ofertas de vários incorporadores. Conversamos com uma dúzia de corretores, alguns mais prestativos, outros, digamos, menos entusiasmados. Comparávamos meticulosamente nossas exigências com o que cada projeto realmente oferecia. E vou te dizer uma coisa, encontrar um bom corretor é realmente uma via crucis. E nós mesmos perdemos centenas de horas com aqueles que, para ser sincero, eram péssimos. Se vocês também estão procurando um imóvel na Ásia, vou deixar um formulário de contato na descrição, que pode facilitar o começo para vocês. Voltando ao assunto principal, a Aurum Residence nos impressionou muito. Assistimos a vídeos enviados pelo agente, mostrando o apartamento modelo, mas também como será todo o condomínio. A qualidade da gravação é ruim. Além disso, foi feita na vertical, mas dá para ver os 7 níveis de estacionamento localizados na parte de baixo. Nós teremos 3 vagas dedicadas para nossos carros, além, é claro, das vagas para visitantes. Neste vídeo, dá para ver a piscina, as áreas verdes ao redor do condomínio e também no próprio pódio. Também dá para ver que a quadra de basquete e badminton é coberta. Uma decisão muito boa em uma região tão ensolarada e quente. É hora de encontrar nosso agente cara a cara. Avançamos um pouco e agora vamos ver o showroom. Ok, vamos dar uma olhada na planta da Torre Sul, que é a marcada com a letra B. O mesmo layout se aplica do nível, ou seja, do primeiro andar até o 41º. No entanto, lembre-se de que temos 7 níveis de estacionamento, então o que é o primeiro andar do lado do pódio já será o 8º do outro lado. Tínhamos absoluta certeza de que queríamos o apartamento do tipo B. Ele tem 1.260 pés quadrados, ou seja, 117 metros quadrados. A disposição é muito boa e tudo ótimo, mas a escolha de qual lado do prédio queríamos nos tirou o sono e fez com que conversássemos sobre isso por muitas horas. Quando o sol está de um lado, qual a vista? Se é para o Estádio Nacional, ou talvez para as montanhas ao longe, ou ainda para o centro de Kuala Lumpur? Uma decisão extremamente difícil. No final, escolhemos o que está marcado aqui com o número 7. Chegamos à conclusão de que a unidade 2 fica muito perto de uma rua movimentada. O número 7, do lado norte, tem vista para o centro de Kuala Lumpur, e do lado sul, há áreas verdes do parque e o Estádio Nacional. Claro, são de 2 a 3 quilómetros, mas do 34º andar, e na verdade com o estacionamento, e efetivamente do 42º andar, será possível ver essas áreas. Mas tudo bem, vamos ampliar um pouco o plano para que vocês vejam como essa questão de baixa densidade, ou seja, baixa concentração, fica nesse exemplo específico. Para um entendimento ainda melhor do que é o que, vou colocar sobre esse plano a planta do próprio apartamento.
Infelizmente, é uma imagem espelhada, mas acredito que vocês vão entender qual cômodo é qual. O corredor de entrada é compartilhado apenas com um outro apartamento, menor, mas ainda assim charmoso. Aqui está a unidade 8 do tipo A. No hall principal há 3 elevadores. 2 são normais e a da esquerda é destinada ao uso dos bombeiros em situações de emergência. Ela possui proteções especiais e modos de operação que permitem aos bombeiros chegar com segurança a diferentes andares, mesmo quando outros elevadores estão desligados ou inseguros. Temos 2 escadas de emergência e mais 2 apartamentos em frente. Basicamente é isso. São arranha-céus em uma grande cidade, mas a privacidade e o espaço estão garantidos, de qualquer forma que se olhe. Reparem também que, na verdade, compartilhamos apenas uma das 4 paredes. 3 quartos e a varanda da sala dão para o pódio com a piscina. A sala de jantar, o quarto e a cozinha molhada dão para o sul da cidade. E agora, já que vocês sabem o que esperar, é hora de entrar. No corredor, há espaço para um pequeno armário para alguma roupa, mas lembrem-se de que neste país o conceito de jaqueta simplesmente não existe. Do corredor viramos à esquerda, atravessando a porta do quarto principal. Acho que tem algumas pessoas aqui. Ah, ok. Então, logo na entrada, este é o quarto principal. Se não me engano, tem um espelhinho. Olá, olá mundo. Quanto ao tamanho, até que não está ruim. Aqui, claro, há janelas, porque estamos no showroom, então as janelas estão completamente cobertas. Agora, imaginem a vista do 42º andar e desse lado vai ter vista para o centro de Kuala Lumpur. Talvez a gente até veja as 2 torres, as Torres Petronas. Alguns podem gostar do acabamento, outros podem não gostar, e isso é apenas uma apresentação do conceito do apartamento final. Se alguém gosta desse estilo e quer entrar direto em um apartamento já acabado assim, o incorporador atende esse desejo com muito prazer. Essa decoração completa custa apenas 80 mil ringgits. Ainda estamos considerando essa opção e, embora queiramos fazer tudo do nosso jeito, o que foi apresentado aqui combina bastante com o nosso gosto. Por outro lado, aqui inicialmente não seria um quarto, provavelmente seria um estúdio, porque fica um pouco separado do resto da casa. No banheiro, aqui vocês também podem ver que aqui vai ter um desnível e aqui também, ou seja, simplesmente mais baixo e mais baixo. Se você toma banho, a água simplesmente não escorre, é tudo aberto. Aqui temos uma janelinha. Antes eu não falei para vocês sobre esse tipo de janela, mas na Malásia elas são muito populares. Elas basicamente ficam sempre abertas, são bem espertas, porque imaginem, o ano inteiro a temperatura não cai abaixo de 20 ou 25 graus, né? Aqui dá para abrir e vejam, aqui obviamente vai ter a cidade atrás, aqui vão ter essas grades, esse é o lugar para colocar, digamos, 2 unidades de ar-condicionado, 2, talvez até uma terceira caberia, mas normalmente só dá para colocar 2 aqui. E ainda tem espaço para uma vassoura ou algo assim, então vocês têm essa área aberta para fora, do 42º andar, algo assim. Não tem como cair sozinho, porque é tudo bem protegido, certo? Vão ter essas barras de metal, justamente para que o ar-condicionado possa liberar o calor e o frio. Então essa janelinha pode ser aberta, mas se o ar-condicionado estiver ligado, vai sair ar quente daqui, vai ficar ainda mais quente. Vocês podem achar que é um detalhe, mas na casa da tia, que vimos no episódio anterior, esse tipo de espaço para as unidades externas do ar-condicionado ficava quase na altura da cabeça, no quarto. Eu critiquei bastante aquela ideia. Aqui, a unidade externa fica atrás da parede do chuveiro e algo assim faz muito mais sentido, é claro. Eventuais vibrações e zumbidos não vão incomodar ninguém aqui. Pode-se dizer que toda essa parte da casa é como um estúdio pessoal, ou seja, você tem um banheiro comum, mas também pode ter uma pequena cozinha e aqui, digamos, há espaço para algumas roupas. Aqui tudo é envidraçado, porque obviamente é um showroom, normalmente acho que não faríamos assim, certo? Então isso seria autossuficiente. E deste estúdio, meus queridos, passamos aqui para a sala de estar. Claro, lembrem-se que isso é apenas um showroom, então aqui é só uma maquete de como vai ficar, basicamente. Vocês veem o que cabe aqui, não é nada especialmente grande. Cabe um sofá, dá para colocar uma televisão aqui. Aqui já consigo imaginar um projetor que ficaria bem em uma tela retrátil na frente da televisão. Além disso, quanto à varanda, mesmo sendo o 42º andar, acabei de conversar com o cara e ele disse que sim, vai ser só dessa altura mesmo. E vocês veem, ali tem uma vista para o centro da cidade de Kuala Lumpur. Aqui tem espaço suficiente para algumas coisinhas, dá para colocar a roupa para secar.
A gente ainda conversou sobre a questão da lavanderia. Será que a gente poderia pendurar aqueles varais de roupa que normalmente se usa acima da banheira, né? Isso é uma ideia genial. Acho que em nenhum outro lugar da Europa tem isso. Talvez só na Tchequia ou na Eslováquia tenha algo assim. Na Irlanda, no Reino Unido, isso não é popular. E algo assim pode ser comprado por 35 zlotys no Allegro, só para pendurar as roupas e levantar para cima. E eles disseram que sim, não tem problema com isso. Para a roupa comum também pode colocar, quero dizer, pode deixar na varanda assim. Também não deveria ter problema com isso. Aliás, lá debaixo do 42º andar, ninguém vai ver. E aqui vocês têm essa estação desse monotrilho. Por outro lado, isso aqui está obviamente conectado ali adiante com a cozinha e com a sala de jantar. Como mencionei antes, das janelas da sala de jantar teremos uma vista para o sul da cidade. Então ali adiante vai ter um bloco. E aqui embaixo, se olharmos, vão ter piscinas, algumas áreas verdes, então parece que vai ficar legal. Agora vamos até a cozinha de serviço. Aqui é a cozinha principal, você pode preparar alguma coisa aqui. Aqui tem uma ilha, isso pode ser reformado de outra forma, mas aqui vão ter portas de novo. Claro, você pode abrir as portas ou usar aquelas de correr deslizantes. Também vai ter uma vista daqui para outro condomínio e também para as piscinas lá embaixo. Aqui isso é chamado de cozinha molhada, ou seja, se você cozinha mais, tem o exaustor, depois ele sai pela parede para que os cheiros não se espalhem por todo o apartamento. Se estivermos preparando algo, alguma bebida, claro que podemos usar essa cozinha seca. Claro que ninguém nos obriga a organizar as duas cozinhas dessa forma. Se alguém não gosta de cozinhar, especialmente em um país onde comer fora é delicioso e barato, para que ter tanta cozinha assim? Talvez até uma pequena já seria suficiente, mas isso já é uma escolha pessoal. Por outro lado, vamos ter ar-condicionado, todos os aparelhos de ar-condicionado serão instalados exatamente nos mesmos lugares que vemos aqui. Tenho que admitir que, mesmo agora, enquanto monto esses materiais, estou gostando cada vez mais desse projeto e do acabamento do interior. Talvez a gente acabe se animando a pagar a mais por algo pronto, ou pelo menos por esse tipo de acabamento em alguns dos cômodos. Da sala, entramos em um corredor que leva a 2 banheiros e a mais 3 quartos, mas já que ainda temos a planta à vista, depois de vocês já terem visto a suíte principal, imaginem que muitos compradores decidem transformá-la em um estúdio para aluguel. Basta colocar mais uma porta antes da sala e você tem como se fossem 2 apartamentos separados. Lá já tem a conexão para a pia, uma geladeirinha, um cooktop e pronto, um para a gente, outro para alugar. À esquerda tem um banheiro mais compartilhado com a sala de estar. Bom, ou é maior, sei lá. Talvez seja maior, talvez seja do mesmo tamanho. Também tem uma janelinha, também vai ser legal que é justamente uma janela, já dá para ver as piscinas. E saindo desse banheiro, aqui temos a sala de estar e todo o resto. Ali fica a segunda suíte master, mas a gente vai até ela daqui a pouco. Aqui está o quarto, que é chamado de quarto número 3. E vejam, o que é mais legal nesse apartamento todo é que em todos os lugares temos janelas externas, de praticamente todos os quartos, certo? Tem janelas extra. Bom, na verdade sim, de todos os quartos há janelas externas, ou para um lado ou para o outro. Então isso é bastante especial nesse sentido, porque a maioria dos apartamentos, claro, é feita de um jeito que você tem janelas só para um lado. Mas aqui, vejam, tudo isso que é branco, certo? São janelas e daqui vai dar para ver lá embaixo as belas piscinas e um monte de coisas legais, né? Por isso eu achei que seria legal gravar esse material, mostrar para vocês como se pode morar, como se pode trabalhar, pelo menos em parte, na Malásia, onde os salários são parecidos com os da Polônia, mas você pode ter condições de moradia e de vida completamente diferentes. Sobre esse trabalho, claro que não é tão simples assim. Como vocês sabem muito bem, até perto de casa é difícil encontrar um bom emprego. Tão longe, então, é ainda mais difícil, mas onde há vontade, há possibilidades. Tendo o próprio negócio ou trabalhando remotamente, isso é até mais fácil. Então, deste terceiro quarto, vemos aqui que dá para fazer algum armário para roupas, aqui tem bastante espaço, dá para colocar uma televisão, e agora vamos para o último, mas ainda não é o último que comentei. Este é o quarto número 4, que na verdade também é chamado de estúdio ou um escritório, home office. De novo, vejam só, mal tínhamos aqui o quarto, certo? Com vista para tudo, mal temos a sala de estar com vista para tudo, o banheiro também com vista, e temos esse cômodo, sala de estudos, ou como quiser chamar, pode ser para a empregada.
Esse cômodo é definitivamente menor, não sei quantos metros tem. Aqui ainda uma foto tirada com o celular de um ângulo mais amplo. Estou indo para a suíte master número 2, que fica aqui. Ela é um pouquinho menor, mas invertida, né? Novamente, claro, com vista para tudo. É assim que se apresenta, desse jeito. O banheirinho também está invertido. Olá, mundo, novamente. Mas eu já estava observando isso há algum tempo, que depois de tomar banho você pode abrir isso ou tudo. No entanto, isso difere em tamanho. Porque vejam, claro, aqui vai ter ar-condicionado, né? 2 ou 3 unidades, porque tem o quarto 1, 2, 3. Mas tem espaço suficiente aqui que, claro, tirando o fato de que vão ter essas unidades, você pode deixar aqui um balde com um esfregão ou qualquer coisa que queira jogar fora, não precisa guardar em casa, pode colocar algo assim aqui. Aqui também tem essas barreiras fortes, para que ninguém caia do 42º andar. Vamos dar mais uma olhada nesse quarto. Vou acrescentar que ao comprar o apartamento, os pisos em todos os cômodos, pias, vasos sanitários e exatamente esses chuveiros, assim como o boiler, já estão incluídos no padrão. Bem, esse mesmo quarto é menor, mas para que alguém precisaria de um maior, não é? Aqui tem uma televisão de demonstração pendurada. Ficou bem elegante. Aqui dava até para colocar um projetor, mas tem as janelas, né? E não sei, me digam o que vocês acham. Quase esqueci sobre o segundo quarto principal, como eu disse. Ele é relativamente menor, mas tem um detalhe. Por quê? Essa parede pode ser removida, o que significa que podemos eliminá-la completamente, junto com esse pequeno escritório aqui, esse pequeno cômodo de trabalho. Daria para fazer de um jeito que a porta do quarto ficasse aqui. Essa é uma parede estrutural. Por outro lado, tudo isso pode ser removido completamente e o segundo quarto pode ser ampliado para ocupar todo esse espaço. Foi assim que eles pensaram, que talvez alguém fosse querer, e realmente pode ser que alguém faça algo assim. Se vocês não quiserem o quarto, esse adicional, relativamente pequeno, então podem se livrar dele e fazer aqui um quarto grande. Beleza, mas vocês vão perguntar então quanto tudo isso custa, porque pelo que vejo, pelos meus padrões, com certeza está muito incrível e não dá para negar. Acima de tudo, eu gosto muito de ter acesso à luz do sol, onde aqui talvez a câmera até corrija, aqui vocês vão ter luz, ali tem luz naquela varanda. E algo assim custa no total, já com ar-condicionado com tudo, 868 mil ringgits, o que eu calculo que dá uns 800 mil zlotys, 750 mil zlotys. Em euros, digamos, isso seria 170 mil euros. Por esse valor, na Irlanda, você não compra nenhum estúdio em lugar nenhum de Dublin. E aqui estamos falando de Kuala Lumpur, certo? É um lugar muito bem localizado. O custo de comprar um apartamento é uma coisa, mas muitos de vocês com certeza estão se perguntando quanto é o aluguel aqui. Ou melhor, as taxas de manutenção ou taxas do condomínio. Então, o custo mensal no Aurum Residence é de 0,4 ringgits por cada pé quadrado. O nosso apartamento tem 1.260 pés quadrados, então isso dá 504 ringgits por mês, ou cerca de 432 zlotys. Esse valor parece ser extremamente alto, especialmente se compararmos com as casas que vimos no episódio anterior. Lá, por uma casa de 331 metros quadrados, paga-se cerca de 90 zlotys por mês. Isso inclui, é claro, as taxas de lixo, iluminação pública, segurança, lago, quadras esportivas e tudo mais. Então, por que no Aurum Residence, ou seja, por um espaço 3 vezes menor, é 5 vezes mais caro? O fato de as casas que vimos ficarem um pouco afastadas de Kuala Lumpur é uma coisa, mas vejam só o que tem nesse condomínio. Academia, badminton, ginásio, piscina, mas isso não é tudo, pois essa taxa também nos dá direito a usar a área de coworking. É um espaço de escritório especialmente projetado para o trabalho, disponível exclusivamente para os moradores do condomínio. Ótimo para aqueles momentos em que você está fazendo reforma em casa e precisa se concentrar e trabalhar em algo importante, ou quando as crianças ficam em casa com a babá. No condomínio também há um estúdio de música, aqui identificado com o número 6. Já que tem piscina, é claro que também há banheiros, chuveiros e vestiários. Aqui também tem uma área de yoga, um espaço para churrasco e redes para uma soneca à tarde na sombra. Manter tudo isso custa dinheiro e é por isso que existem essas taxas. 432 zlotys por mês, parece muito. Mas se alguém realmente frequenta a academia, a piscina, pratica esportes e vai jogar bola com as crianças, além do tempo perdido no deslocamento,
É uma loucura. Aqui você tem tudo isso, literalmente, embaixo do elevador do seu apartamento. Sem engarrafamentos, 3 vagas de estacionamento, segurança, lixo, recepção, tudo isso também está incluso. A creche e a lavanderia também ficam embaixo do prédio, mas essas já vão exigir uma taxa extra. Falei mais sobre os custos de energia elétrica e a instalação de painéis solares no material anterior, então você pode voltar lá. Por outro lado, ainda não falei nada sobre a água. Pelo menos em comparação com a Europa, ela também não custa muito. Por isso, nesse caso, são realmente centavos. Então escrevam o que vocês acham, se gostariam de se mudar para uma cidade grande assim, trabalhar online para uma empresa polonesa, irlandesa, qualquer uma, ou fazer algo próprio, porque o custo de vida é muito, muito mais baixo. Opa, a família chegou. Ok? Uma pequena pausa e só para a gente se entender bem aqui. Isso ainda é absolutamente muito dinheiro, e o que eu disse é só uma observação pessoal minha, porque eu moro há 18 anos em Dublin e, embora não haja aqui nenhum desses condomínios fechados e protegidos que ofereçam aos moradores piscina na porta, quadra de basquete, quadras de ténis e vista para a metrópole do 40º ou até 50º andar, mesmo que algo assim existisse aqui na Irlanda, não custaria 175 mil euros como o que compramos aqui, mas custaria facilmente entre 2 e 4 milhões de euros. Por isso, eu acho que, no contexto dos preços dos apartamentos mencionados e da falta de comodidades comparáveis, pelo menos por um valor tão baixo, a Malásia aparece como um destino extremamente atraente para quem tem seu próprio negócio ou para nômades digitais. Desde a famosa doença de 2020, muitas pessoas passaram a trabalhar 100% remotamente e, assim, muitas vezes ficam com os pés gelados o inverno inteiro na Polônia, o ano todo na Irlanda ou em vários outros países da Europa, pagando uma fortuna de aluguel. Nessas condições, muitas pessoas acabam caindo em depressão e perdem o sentido da vida. Agora me digam, não seria melhor morar e trabalhar em um país quente e bonito, onde a comida é maravilhosa e com o mesmo trabalho podemos ter muito, muito mais? Claro que dinheiro não traz felicidade, mas dizem que é melhor chorar em um iate comendo morangos e tomando champanhe em um dia ensolarado do que ficar preso em um apartamento frio, escuro e infelizmente caro. O simples fato de podermos sair para a praia, ver as pessoas surfando e aproveitando cada momento, já nos faz encarar a vida de uma forma totalmente diferente. Afinal, com quem estamos e onde estamos tem um enorme impacto no nosso bem-estar. Nós escolhemos a Malásia por causa da família, pela facilidade de mudança e pelo simples fato de que é um país avançado e não superpovoado, pelo menos em comparação com o Vietnã. No entanto, vocês teriam preços de imóveis ainda mais baixos e um clima melhor, por exemplo, na Tailândia ou em Bali. Muita coisa também depende do seu caso específico, do orçamento, do trabalho ou da falta dele, e até mesmo da idade, porque na Tailândia, por exemplo, depois dos 50 anos, é possível conseguir outro tipo de visto, muito vantajoso. Se assim como nós, vocês também gostariam de mudar de vida para melhor, talvez até comprar um apartamento nesta parte da Ásia, lembro que na descrição do vídeo tem um link para o formulário. Esse link vai direcionar vocês para a pessoa certa que pode ajudar com isso. No entanto, o trabalho remoto não existe sem internet, por isso acrescento que na Malásia ela não é tão barata quanto na Polônia. Aqui eu tirei uma foto no elevador que mostra que por uma internet de fibra óptica de 1 gigabit é preciso pagar até 180 zlotys por mês. Na Tailândia, por essa mesma conexão, você vai pagar quase metade disso. Se você já trabalha para alguma corporação realizando tarefas em uma máquina virtual a qual se conecta por uma tela remota, então até esses 200 megabits são mais do que suficientes, mas ainda assim custa 80 zlotys por mês. Beleza, mas e quanto à internet para uma viagem mais curta de férias? Não deveríamos entrar aqui, lá estava bloqueado, mas nosso agente disse que podemos verificar. Estes são outros apartamentos que já foram basicamente vendidos, mas este é o número 1 de um quarto, que era o mais barato, basicamente. Já vou mostrar para vocês como ele era. Esses outros apartamentos, na verdade, todo esse novo condomínio vai surgir ao sul do nosso bloco. Felizmente, a vista não vai ser arruinada por isso, e acho que até vai ficar ainda mais atraente. Aliás, deem uma olhada vocês mesmos. Da sala de jantar vamos ter uma vista para essas instalações, ou seja, para essa piscina, uma e outra. Lá vão ter alguns lugares para se enxaguar, uma churrasqueira, tudo isso fica em baixo. Aqui provavelmente vão ter quadras de tênis, de dash, pickleball. Aqui o pickleball é bem popular. E a gente vai ter essa vista do outro lado, de um dos quartos e também desse banheiro. Esse condomínio também vai ser bem menor, por isso, em vez de 7, eles têm só 3 níveis de estacionamento. Uma sala de estar específica com cozinha ali, e todo mundo está lá, já vamos entrar no quarto. No caminho ainda tem um banheirinho simples. Se vocês são um casal, podem tranquilamente pegar algo assim para vocês.
E aqui é o quarto, vejam só. Eu achei que ia terminar aqui, mas na verdade ele continua ali. E é até meio estranho admitir, mas um apartamento de um quarto, né? Um quarto só, né? Nesse condomínio. E além disso, aqui embaixo no prédio ainda vai ter de graça, dá para dizer, já incluso nos custos de manutenção, lixo e tudo mais. A gente tem academia privada pra gente, quer dizer, privada para os moradores do prédio. E essas piscinas também são só para os moradores do prédio. Tudo isso é protegido, cheio de coisas modernas e, imaginem só, um apartamento de um quarto com sala, no Brasil acho que seria chamado de 2 quartos, e ainda por cima é grande mesmo, porque aqui a metragem é considerável. Isso, meus amigos, custa 380 mil ringgit, que dá mais ou menos 80 mil euros. Eu não sei o que vocês comprariam, por exemplo, na Irlanda ou no Reino Unido por esse valor. Lá ainda estão rolando conversas acaloradas, porque tanto o irmão quanto a irmã estão pensando em comprar aqui também, ou na segunda fase, que está começando. Por outro lado, esse agente me permitiu entrar no quarto duplo, então como é que isso é? Bom, parece incrível, mas já perguntei o preço, é mais de 500 mil ringgit, ou seja, 100 mil euros, certo? Então aqui à esquerda tem um banheirinho, aqui temos... legal, uma janela. Mas está bloqueada, né? Normalmente teria uma vista. Aqui é o quarto 1. E aqui tem o banheiro, tipo uma suíte. Olá. Desculpem por estar tremendo assim, mas como vocês podem ver, eu não tenho um estabilizador. Quem sabe um dia eu consiga um. Se vocês gostarem desses episódios de férias ou da Malásia, talvez eu acabe comprando um desses algum dia. E aqui temos o segundo quarto, que já não é uma suíte. A vista parece interessante, depende de qual andar você escolher, né? E claro, como eu disse, cada andar tem um acréscimo de 1000 ringgits. Quanto mais alto você quiser, mas também não precisa ir para o sótão, né? Aqui está tudo coberto, mas também seria interessante. Tá bonito, não dá para reclamar. Podemos passar pela sala de estar de novo, agora pelo outro lado. Se vocês gostariam de algo assim, ou se gostariam de morar em um lugar desses, em um arranha-céu, por assim dizer, com piscina e todas as comodidades como academia. Os quartos não são enormes, mas também não dá para dizer que são apertados. A área de jantar com a sala de estar é estreita e muito longa, mas com um preço tão baixo e em uma localização tão boa, com certeza vai ser vendida rapidamente. E vocês podem pensar, quem diabos pode pagar por esses apartamentos? Será que pessoas normais, que trabalham e moram na Malásia, podem se dar ao luxo? E sim, podem. O que para mim, estando na Irlanda há 20 anos, é absolutamente inalcançável financeiramente. Na Polônia também nunca seria possível alcançar isso. No entanto, como eu disse, uma das minhas irmãs quer comprar um apartamento aqui, por isso estávamos olhando esses apartamentos. Não são os que já foram vendidos, mas sim os da segunda fase. E o que eu queria dizer? Minha irmã trabalha em uma fábrica de janelas. É um trabalho burocrático. Ela não tem nenhum diploma universitário, ganha pouco menos de 4 mil ringgit por mês. O namorado dela trabalha como gerente nessa fábrica de janelas, ganha 10 mil ringgit, ou seja, dá para dizer que com o salário dele por mês, ele pode comprar 5 mil litros de combustível no posto de gasolina. Antigamente a gente convertia tudo em combustível, agora é mais pela quantidade de tabletes de manteiga, né? Então, o resto do custo de vida em comparação com o salário é algo impensável para mim. E por isso, quando estive na Malásia pela primeira vez, foi um choque cultural, claro, mas também um choque financeiro, porque eu esperava que na Europa a vida fosse maravilhosa, que fosse incrível, que a gente ganhasse um dinheiro decente e depois de 35 anos de financiamento, pudesse ter um apartamento próprio ou 40 anos. E aqui, como vocês podem ver, a vida é diferente, a realidade é outra. É um país em desenvolvimento, o crescimento populacional é positivo, então há uma chance maior de que quando vocês se aposentarem, vão ter alguém que vai pagar a aposentadoria de vocês. Beleza, acho que a gente precisa sair agora. E aí, surpreso, né? Esses apartamentos não são para ricos estrangeiros, mas sim para os locais, ou talvez para quem quer participar do programa Malaysia My Second Home. E aqui vocês vão se surpreender porque o nosso apartamento é pequeno demais, apertado demais e tem um padrão muito baixo para que um investidor estrangeiro, inclusive da Polônia, possa comprá-lo. Claro, se vocês se apaixonarem pela Malásia e, em vez de alugar, quiserem comprar, o programa Malaysia My Second Home é realmente interessante e permitiria que vocês adquirissem um apartamento modesto como o nosso.
Mas sem esse programa, o requisito é muito simples. Ao comprar uma casa em Kuala Lumpur, vocês precisam gastar 2 milhões de ringgit ou mais. É muito, mas por esse valor vocês não recebem um apartamento apertado de 4 quartos com 117 metros quadrados, e sim uma cobertura de 200 ou 300 metros, com piscina privativa e um padrão muito mais alto. Ao comprar uma casa em outro estado, por exemplo no estado de Melaka, o valor mínimo do imóvel para estrangeiros já é de 1 milhão de ringgit. Na parte anterior, a quinta, eu mostrei para vocês 2 dessas casas a mais ou menos 1h30 de Kuala Lumpur. É verdade que a menor custava um pouco mais de 500 mil e a maior, pouco menos de 700 mil. Então, os poloneses, sem o programa mencionado, teriam que comprar algo maior, melhor e de padrão mais alto. Vimos algo assim, por exemplo, no condomínio chamado Country Villa. Lá, por pouco mais de 1 milhão, recebemos 343 metros quadrados de algo que realmente já pode ser chamado de mansão. 5 quartos espaçosos, 6 banheiros e um jardim, e algo assim, a 1h30 de carro de Kuala Lumpur, um polonês já pode comprar sem problemas. Alguns de vocês provavelmente vão pensar que eles são realmente grosseiros. Como assim? Eu, um polonês, não posso comprar uma casa dessas com 2 quartos, alugar para alguma família local pobre de trabalhadores e arrancar deles no aluguel? Afinal, grandes fundos americanos e até investidores privados fazem a mesma coisa em muitos países da União Europeia. Na Polônia, afinal, bairros inteiros novos são vendidos para investidores estrangeiros e eles lucram com a dificuldade dos poloneses que trabalham duro. Sim, os governantes do nosso país permitem isso, enchendo apenas os próprios bolsos às custas dos cidadãos. Por esse motivo, os preços de compra e aluguel de imóveis são tão absurdamente altos. E claro, pode ser que vocês não gostem do fato de que, querendo comprar um imóvel na Malásia, são obrigados a adquirir apenas vilas de luxo e belos apartamentos, mas pensem bem, isso desperta em vocês aversão, ou na verdade, admiração e respeito pelo governo malaio por não ter se deixado corromper e não ter se vendido ao capital ocidental? Embora trilhões de dólares por vender seus próprios cidadãos certamente seja tentador, a Malásia continua fiel às pessoas que constroem este país. O governo malaio também é certamente corrupto em algum grau, porque eu não estou dizendo que não seja. Onde há poder, há espaço para abusos, mas aparentemente este país não se vendeu tanto quanto os da União. Aqui famílias de baixa renda podem comprar sua própria casa com 3 quartos e um jardim. E nos comentários do meu vídeo anterior, disseram que a Malásia ainda tem um alto índice de analfabetismo. Claro, mas isso é principalmente porque é um país ainda em desenvolvimento. Os mais jovens aqui são educados, mas os mais velhos ainda não tiveram acesso a uma educação tão avançada e tão difundida. Especialmente na Malásia Oriental, mas isso também não significa que eles sejam automaticamente pessoas más. É triste sim, mas pessoas sem ensino superior ainda conseguem comprar uma casa e viver com dignidade neste país. Então o que isso significa? Especialmente porque poloneses altamente educados e trabalhadores, ao mesmo tempo, não conseguem pagar nem mesmo por um cantinho próprio. Um polonês que sabe ler e escrever, e até mesmo tem ensino superior, em um país assim não trabalharia por um salário mínimo. Na Polônia, não faltam mestres trabalhando nos caixas do Biedronka, e não podemos esquecer que o Biedronka é de capital português e os lucros gerados na Polônia também não ficam no nosso país, mas contribuem justamente para o desenvolvimento de Portugal. Em um dos materiais anteriores, também falei bastante sobre a indústria automobilística na Malásia. Ela tem suas próprias marcas de carros, que não são nada feias, nem tão ruins, e os lucros gerados no país permanecem justamente no mesmo país. Olha só, é possível. Com uma economia assim, todo mundo vive melhor. Claro, dentro desse país específico. Na Polônia não se pode ter nada próprio, é preciso pagar para os outros, com o aeroporto também é uma paródia. Vocês provavelmente conhecem muitos outros esquemas em que a Polônia só perde. Pausem o vídeo e escrevam sobre eles nos comentários. De qualquer forma, mencionei antes que a irmã da minha amada e o namorado dela podem comprar um apartamento que, pelo menos para os nossos padrões, é bastante luxuoso, em um condomínio com piscina, academia e quadras. Mas pelo amor de Deus, os dois trabalham em uma fábrica de janelas, numa cidade pequena no estado de Melaka. Que esse fato fique bem claro na imaginação de vocês. E, se concordam comigo que isso é algo sobre o qual devemos falar abertamente, então me ajudem a espalhar esse conteúdo. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento é realmente uma grande ajuda na luta contra o algoritmo, porque quem fala a verdade muitas vezes encontra obstáculos pelo caminho. Esta série dos meus materiais de viagem tem como objetivo mostrar para vocês que é possível viver melhor, que dá para conseguir, mas infelizmente isso não está no interesse daqueles que nos exploram. Por isso, realmente peço muito, mas muito mesmo, que vocês deixem comentários bem pensados e pertinentes e enviem o link deste vídeo para todos os seus amigos, dizendo que vale a pena ter a mente aberta para mudanças.
No entanto, essa não é o fim das nossas aventuras. Se vocês quiserem ir para a Malásia, para Kuala Lumpur, para ver como é essa cidade com seus próprios olhos, na 7ª parte eu vou mostrar para vocês um apartamento de luxo em um arranha-céu que alugamos bem ao lado do canteiro de obras dos 2 condomínios Auron Residence. Lá vamos conversar mais sobre todos esses projetos e, em seguida, com os pais da minha amada, iremos para Cameron Highlands. É como se fosse o equivalente malaio de Zakopane, para onde famílias inteiras com crianças vão durante os períodos de folga do trabalho. Ao contrário do restante da Malásia, onde as temperaturas frequentemente ultrapassam 30 graus Celsius, em Cameron Highlands, graças à sua localização entre 1.100 e 1.800 metros acima do nível do mar, o clima é ameno, com temperaturas médias entre 18 e 25 graus Celsius, mas tudo isso eu conto no próximo. Lembrem-se de se inscrever, mas como isso não garante que vocês receberão notificações sobre o próximo vídeo, recomendo fortemente que salvem no navegador o site www.techmaniard.pl. Muito obrigado por assistir a este material. Agradeço também aos incríveis apoiadores que sustentam o meu canal, em especial a Rafał, Paweł, Mirek, Michał, Christian, Okotecki e Cyberlolek, que apoiam o canal há muito tempo e tiveram um enorme impacto no seu desenvolvimento.